Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Já dizia essa linda poesia em forma de música. E ó o inimigo aqui, ó. Nem sei se eu tô apontando certo, mas ó lá, ó. Gravando ali. Olha lá o inimigo. Dona Tati Mantovani. Rapaziada, tô sentindo, hein? Tô sentindo a pressão de um jogo muito grande. Não apenas dentro dessa edição da Liga dos Campeões, mas dá pra gente classificar como o maior confronto da história, maior duelo da história desta que é a maior competição de clubes do planeta. Estamos falando de um Bayern de Munique e Real Madrid nessa semana, e na semana que vem Real Madrid e Bayern de Munique, 2 jogos para decidir quem vai aí para a grande decisão em Wembley. Escolhi esse ponto aqui para gravar para vocês, não só porque Tatiana Mantovani ali está desfilando seu veneno contra a minha equipe, a minha equipe no caso do correspondente que quer ir para a final, mas também por conta desse belíssimo símbolo, né? Essa belíssima casa que eu tenho certeza que vai viver uma noite mágica, fervorosa nas arquibancadas, porque o Bayern de Munique precisa disso contra esse relativo favoritismo do Real Madrid, e que faz todo sentido, sem melindre aqui a gente trocar essa ideia, dizer que o Real Madrid é favorito para chegar à final da Champions nessa temporada, por tudo que foi a temporada, né? E é isso que a gente vai fazer aqui, trocar essa ideia sobre o clássico, informar vocês quem chega e vai estar à disposição do técnico Thomas Tuchel, quais são os problemas, quais são as soluções, qual o time titular que eu acho que vai entrar em campo, e obviamente também analisar um pouquinho do Real Madrid dela. Adoro estar com a Tati Mantovani. Muito bom a companhia. Agora o problema é que ela traz o Real Madrid junto. E aí, enfim, é sempre uma dificuldade. Chega deixando o like nesse vídeo, quero comentários de vocês, torcedores bávaros aí, não só a galera que vai acompanhar esse jogo com mais atenção, o que vocês estão achando, palpite para placar, enfim, deixe tudo aí mencionado. Obviamente que depois do jogo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, na quarta-feira vai ter vídeo aqui no canal, mas esse vídeo é dedicado à prévia apenas de Bayern de Munique e Real Madrid. Quem não é inscrito no canal, bora se inscrever, batemos 50 mil, estamos bombando essa reta final de Liga dos Campeões, vocês estão me deixando muito feliz. Vamos lá, começando com a história, que eu acho bonita, né, do duelo e os números dele. 26 confrontos na história entre Real Madrid e Bayern de Munique. Estamos falando de 12 vitórias do Real Madrid, 11 vitórias do Bayern de Munique e 3 empates. Em termos de semifinal, são 7 duelos ao longo da história e o Bayern de Munique se deu melhor, né? Passou 4 vezes, enquanto o Real Madrid passou apenas 3 vezes. Para quem é mais supersticioso, chega num momento como esse e o cara pode se apegar aos números. Eu prefiro me apegar ao que eu tô vendo dentro de campo na temporada. E até por isso não tenho vergonha, como eu disse, de assumir um favoritismo pro lado do Real Madrid. Cara, a temporada do Real Madrid é uma temporada que pode ser resumida até esse momento numa pessoa, o seu Carlo Ancelotti, que ironicamente já treinou o Bayern de Munique e que saiu daqui não pela porta dos fundos, mas pela porta lateral, depois de 1 ano e meio de trabalho, e poderia ter ficado mais tempo. Depois disso a história dele continuou, e agora no Real Madrid ele é um mágico, né? Tirando coelhos da cartola, utilizando toda a experiência que ele tem, não só como treinador, mas como gestor de pessoas, para convencer os caras a montarem um time hoje muito solidário e que tem, na sua carência de um centroavante, uma solução, né? A movimentação tanto do Rodrigo, quanto do Vinícius, quanto do Bellingham, quanto do Valverde. Não me deixe na mão, iluminação. Não me deixe na mão. Enfim, para montar um esquema e uma estratégia que vem rendendo muito bem ao longo dos jogos. Não é à toa que o Vinícius tem os números que tem, que o Rodrigo tem os números que tem, o amuleto na Liga dos Campeões. Não é à toa do Bellingham estar fazendo uma temporada mágica, e não é à toa que o Real Madrid lidera a La Liga, vai ser campeão muito provavelmente do torneio do campeonato, e também chega a uma semifinal da Liga dos Campeões depois de eliminar o Manchester City. Muita gente, inclusive eu, colocando o Manchester City com mais possibilidade de passar. E aí, a temporada mostra muita coisa.
e do outro lado a gente tem uma temporada pior, né? Aliás, com uma expectativa que foi criada muito alta em cima do trabalho do técnico Thomas Tuchel, com a chegada de Harry Kane, principal contratação da Bundesliga por 100 milhões de euros, com o Bayern se reforçando muito bem e podendo brigar por tudo o que tinha que brigar e praticamente perdendo tudo o que tinha nas mãos. Supercopa foi, Pokal foi, Copa da Alemanha foi embora para um time da terceira divisão, o Saarbrücken, e depois, obviamente, a Bundesliga do jeito que foi. Talvez, por conta do Bayer Leverkusen estar do jeito que está, o Bayern de Munique, mesmo que tivesse bem, não iria competir, mas não foi o caso. Não foi o caso. O Bayern de Munique esteve mal durante a temporada toda, oscilando muito, perdendo jogos aqui nessa casa, que costuma ser uma grande fortaleza. Agora, é duas caras, né? Se durante a temporada toda foi desse jeito em competições internas, quando chegava na Champions, o time demonstrava outra personalidade. Hoje o Ancelotti falou uma coisa muito legal na coletiva, que eu concordo e que muita gente discorda. A história na Liga dos Campeões tem o seu peso, sim. A camisa tem o seu peso, sim. O estádio tem o seu peso, sim. Só que agora dois emblemas gigantes se enfrentam. E o Bayern de Munique, a gente tem que pensar o seguinte: esqueçam aquela questão de rolo compressor. Esqueçam aquele DNA que fez nos últimos anos o Bayern de Munique ser temido na Europa toda. E vamos puxar muito mais dentro da Champions o que está sendo o trabalho do técnico Thomas Tuchel e um DNA muito mais dele do que propriamente do que é esse clube. Eu acho que o Bayern vai ser muito mais Chelsea em 2021, quando o Tuchel ganha a Liga dos Campeões. Está sendo assim, foi assim contra o Arsenal, foi assim de repente no segundo jogo contra a Lazio, do que propriamente o rolo compressor do Hans Flick. E não tem problema nenhum ser assim, especialmente contra o Real Madrid. O Bayern de Munique não pode entrar com o Real Madrid pensando que está jogando em casa e que tem que pressionar o Real Madrid no campo de defesa merengue e que tem que atropelar e que tem que, enfim, fazer um grande resultado já de início, porque se deixar a linha de defesa muito alta, vai tomar porrada. Literalmente vai ser isso, porque é o que o Real Madrid quer. É um time cínico, que te agride de uma hora para outra e de várias formas diferentes, especialmente na transição ofensiva. Não apenas com Vinícius de um lado, mas com Rodrigo pelo meio, com Bellingham explorando o corredor central, uma velocidade muito grande. Então o Bayern de Munique não vai se expor, não vai tomar conta do jogo nesse sentido. Vai ser um time muito mais reativo, muito mais compactado, esperando a hora certa de dar o bote. E isso tem muito mais a ver com o Thomas Tuchel do que propriamente com o próprio Bayern de Munique e a história desse clube. Alguns pontos importantes em relação à partida em termos de departamento médico e que pode fazer a diferença, pode fazer muita diferença. Na defesa, uma perda considerável. O melhor zagueiro do Bayern de Munique na temporada é o De Ligt e ele está fora dessa partida. Não sei, não faço ideia porque o Thomas Tuchel escalou ele para jogar contra o Eintracht Frankfurt, ele e o Dyer. Para ganhar mais ritmo, para ele não ficar tanto tempo. Cara, é um momento crucial da temporada. Perdeu-se o melhor zagueiro do time. E agora vai ter que jogar com o Kim Min-jae ao lado do Eric Dyer. O Kim Min-jae, que pode ser melhor que o Upamecano, acho que isso ninguém tem dúvida, mas que também tem sido um pouco bomba-relógio nessa temporada, fazendo atuações boas e outras bem abaixo, especialmente quando joga do lado do Upamecano, é verdade. Mas não é a dupla de zaga ideal. O Laimer voltou a treinar hoje, talvez esteja à disposição para ser titular, mas eu aposto no Pavlovic jogando, até por conta da condição física do Laimer. O Sané treinou normalmente, o Musiala treinou normalmente, o Gnabry treinou normalmente e o Coman a gente já sabe que está fora. Eu acho que vai ter uma mescla durante o jogo de algumas peças exatamente para não dar 100% nessa primeira partida e queimar, por exemplo, etapas ou, enfim, desabrochar lesões que no final das contas podem custar para o segundo jogo, lembrando que isso aqui é uma partida de 2 jogos, né? São 180 minutos ou mais, se tiver prorrogação, tiver pênaltis. Então eu acho que vai ter uma mescla aí. Mas as boas notícias hoje no treinamento foram a presença aí de Sané, Musiala e também de Gnabry. Dá para montar um time que eu mais ou menos esboço da seguinte forma: Neuer no gol, na lateral direita o Kimmich, que vai ter um duelo interessantíssimo com o Vinícius Júnior ou quem sabe com o Rodrigo, né? Dependendo de quem vai cair por aquele setor. Hoje o Kimmich deu uma resposta pra gente na pergunta da TNT Sports na coletiva, dizendo que está preparado para qualquer um dos dois e sabe das nuances e as diferenças dos dois.
No miolo da zaga, deve ir de Eric Dyer e Kim Min-jae. Lateral esquerda, Mazraoui, Pavlovic e Goretzka no meio. A linha de 3 jogadores, Musiala de um lado, Sané do outro. E aí eu tô na dúvida se ele vai começar com o Gnabry ou se ele vai começar com o Rafael Guerreiro de ponta esquerda, que tem funcionado muito bem com a dinâmica ali com o Mazraoui, especialmente na proteção da defesa e também nas jogadas de transição ofensiva. Tem se entendido ali muito bem nas tabelas, enfim, na aproximação. Mas eu ainda acho que o Gnabry vai jogar, até porque o Tuchel falou que o Gnabry vai fazer gol, que, enfim, não tem dúvida que isso vai acontecer. Então eu acho que o Gnabry vai começar jogando e o Harry Kane lá na frente. É jogo pro Harry Kane, tá? Ele deu uma declaração muito interessante dizendo que espera marcar alguns gols contra o Real Madrid. E ele tem feito muitos gols e muita diferença nessa temporada. Se eu não estou enganado, são 43 gols e 13 assistências. É um dos candidatos a brigar pela bola de ouro, é um dos candidatos para brigar pela chuteira de ouro e certamente é um dos caras que não sentiu durante toda a temporada esse momento ruim do Bayern de Munique. Óbvio, teve seus jogos sem marcar ou um pouco abaixo, mas foi muito constante em 90% dos jogos do Bayern e certamente é nesse momento que a gente vê os grandes jogadores e o Harry Kane tem que aparecer, tem que ser esse cara. Se não marcando gols, fazendo o que ele faz também muito bem, né? Puxando a marcação, tirando o Rudiger do centro da zaga e dando espaço para outros jogadores atacarem. O Rudiger deve jogar com o Tchouaméni ali e vai ser um duelo muito interessante, muito diferente do que foi Haaland e Rudiger, porque o Harry Kane tem características totalmente diferentes. Bom, meus caros, é isso. O Bayern de Munique chega não como favorito para essa eliminatória, mas não pode ter medo de ninguém. O dia que o Bayern de Munique, que é essa casa, que é essa instituição, que esse clube gigantesco tiver medo de alguém, aí pode parar o mundo que eu quero descer. O Bayern de Munique tem que entrar com respeito para cima de um Real Madrid que é muito, muito bom time, mas competindo. E eu acho que tem condições. Se jogar certinho, de forma solidária, compactada, explorando os momentos certos para atacar o Real Madrid, tem condições de competir. Depois, quem vai para a final é uma questão de detalhe, como o Thomas Tuchel falou hoje. Às vezes também de sorte em alguns lances, de momentos e aproveitar esses momentos. Isso é conversa para depois. Conversa para agora é que teremos, eu tenho certeza, um jogo imperdível na noite desta terça-feira aqui nesta casa. Estou arrepiado. E olha lá, a inimiga não para de falar. O que ela está falando, eu não sei, vocês vão ter que ir no canal dela para descobrir. Palpite para o jogo, 2-1 Bayern de Munique. E como profetizou Thomas Tuchel com gol de Gnabry. Lembre-se sempre de fazer aquela fezinha na nossa parceira aqui do canal, a KTO. Vou deixar meu link aqui, exclusivo para vocês nos comentários. Tô nervoso, hein? Vocês estão nervosos? Vamos que vamos. Semifinal de Liga dos Campeões. Tchau.